Olá, nobres e plebeus, aqui é o Monarquia, sejam bem-vindos ao canal Café Dracônico e hoje eu vou explicar a história completa de Sony. Antes de qualquer coisa, já peço o like flamejante e que se inscreva no canal, caso gostem do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tudo começa em um navio onde o nosso protagonista Sony misteriosamente morreu. Ele então é revivido como um zumbi por um homem cego chamado Luis. E após retornar da morte, Sony não se lembra de quase nada. Luis diz que eles precisam fugir e que vai explicar tudo o que aconteceu quando saírem do navio. Sony e Luis enfrentam vários tripulantes do navio, transformados em criaturas. Eles escutam o som de helicópteros que acharam ser da equipe de resgate. No entanto, os soldados que saem dos helicópteros são de uma organização chamada ZPCI, que extermina zumbis. Eles têm ordens de eliminar todos a bordo por causa de uma pesquisa que os tripulantes do navio estavam fazendo. Quando Sony e Luis tentam falar com eles, os soldados falam que não precisam de testemunhas e que devem executar todos. Eles atiram em Luis e uma batalha entre Sony e eles começa. Depois de vencer a batalha, Sony vai até a Luis que está morrendo. Luis entrega uma fita para Sony e diz que talvez ela possa ajudar. Luis morre e Sony escapa em um barco, chegando em uma praia assombrada. Na praia, Sony encontra mais dos soldados da ZPCI enfrentando um homem chamado Veradux, que como Sony, também é um zumbi. Sony ajuda Veradux e eles chegam em uma planície onde criaturas chamadas Devoradores começam a aparecer. Toda vez que essas criaturas aparecem, a cabeça dos dois começa a doer, principalmente a de Sony. Veradux acha que alguém está tentando controlar suas mentes e conforme avançam, eles encontram mais soldados da ZPCI. Esses soldados foram enviados para ajudar alguém chamado Paladin a derrubar o Barão Brixius. E após derrotarem os soldados, Sony e Veradux encontram Paladin no meio da batalha contra o Barão e descobrem que o Barão na verdade é um zumbi soberano, que controla mentalmente outros zumbis. Paladin acha que Sony e Veradux são os reforços que pediu e eles fingem ser esses reforços para derrotar juntos o Barão. Após derrotarem o Barão, Veradux diz que eles precisam matar Paladin também, dizendo que, como Paladin é da ZPCI, ele teria que matá-los por serem zumbis. Após matarem Paladin, Sony fala que achava que a fita traria respostas, mas que na verdade foi a partir dela que tudo começou. Um mês se passa e então nós temos acontecimentos de Sony 2. Sony acorda com um pesadelo de tudo o que aconteceu no navio. Já faz um mês que Sony não encontrou nenhum aparelho para tocar a fita. Nesse momento, uma zumbi misteriosa chamada Felicity chega de moto atacando Sony e Veradux. Ela rouba a fita e escapa com sua moto. Eles perseguem ela até a prisão de Nova Alcatraz, onde enfrentam guardas e experimentos humanos. Eles encontram Felicity, porém dessa vez ela está tentando escapar em um carro. Veradux acaba com a bateria do carro com um choque elétrico, e Sony pergunta para Felicity o que há na fita de tão importante. Ela apenas responde que a fita é a chave para um local chamado Utopia. Uma batalha pela fita começa até que Felicity joga a fita para cima e foge. Eles pegam a fita e colocam no toca-fitas do carro, porém descobrem que a fita que ela jogou para eles era falsa. Ainda no carro, eles acham um mapa de onde possivelmente ela estaria indo e vão até lá. Enquanto eles dirigem, a bateria do carro acaba quebrando por causa do choque elétrico de Veradux. Eles param em uma vila chamada Oberursel. Nessa vila, tem dois grupos. Um culto que faz sacrifícios humanos almejando imortalidade e um grupo de insurgentes buscando a cura para a zumbificação. Sony e Veradux são atacados por insurgentes que confundem eles como zumbis comuns. Quando os soldados percebem isso, eles fazem um acordo. Eles ajudam os soldados a destruir o culto. E Hold, um dos soldados, ajuda Sony a chegar em Utopia, lugar em que a fita é a chave. Eles então enfrentam cavaleiros, magos e clérigos, até chegarem no líder do culto. Porém, durante a batalha, a cabeça de Sony começa a doer, até que o líder do culto assume sua verdadeira forma, o Barão Brixius. O Barão revela que ele só começou o culto por pura diversão, fazendo os cultistas destruírem os soldados e depois fazer os zumbis que ele comanda destruírem os soldados e os cultistas. Depois que derrotam o Barão, o restante dos membros do culto chegam, e ao verem que seu líder na verdade era um zumbi, o culto se desfaz. Quando eles retornam para a vila, vários helicópteros da ZPCI chegam lá, junto a uma equipe de soldados com ordens para matá-los. Durante a batalha, Sony e o grupo conseguem fugir pulando em um trem em movimento. Eles percebem que o trem é velho e precisa de mais combustível para continuar, porém o combustível só está disponível no último vagão. E enquanto eles vão atrás do combustível, o trem descarrilha em um túnel, porque não tinha ninguém o conduzindo. Eles encontram gosma verde por todo lado e respiram um ar tóxico dentro do túnel. Após derrotarem algumas criaturas mutantes e ficando cheios de gosma do túnel, eles encontram trabalhadores do túnel de uma cidade próxima, que entregam a eles máscaras de gás e os levam para um local para descansarem.
Enquanto descansam, os trabalhadores se reúnem e começam a discutir, dizendo que os impostos que pagam para a ZPCI protegê-los é alto demais, e que não precisam mais pagar porque não vêm zumbis há muito tempo. De repente, um corpo ensanguentado quebra o teto de vidro da sala e cai em cima da mesa de reunião. Esse corpo era do irmão de um dos trabalhadores. Sabendo que a ZPCI também sequestra pessoas, eles culpam a ZPCI pela morte do trabalhador e iniciam uma revolta, indo enfrentar o prefeito da cidade e os policiais. No teto de vidro estava Felicity, mas ninguém havia percebido ela. Sony e o grupo se unem à revolta dos trabalhadores e vão em direção à cidade, onde enfrentam os policiais. Eles encontram Felicity e ela fala que quer se juntar a eles porque também deseja a queda do prefeito. No caminho, eles escutam um embaixador da ZPCI dizendo ao prefeito que os planos para subjugar a revolta já estão em andamento. O prefeito encontra Felicity e entra em desespero dizendo que achava que ela estava morta. O prefeito implora para o embaixador da ZPCI protegê-lo, mas ninguém aparece. Eles derrotam o prefeito e Sony retira a gosma verde que estava em seu corpo desde que passou pelo túnel. Quando os trabalhadores chegam e veem que Sony na verdade é um zumbi, alguns tratam Sony como uma aberração, mas são convencidos de que ele os ajudou a derrubar o prefeito corrupto e que, de fato, é um herói. Felicity explica para Sony que a função da ZPCI é proteger a população dos zumbis. No entanto, começou a surgir ameaças para a existência da organização. Um grupo de cientistas buscava a cura para a zumbificação, e isso tornaria a ZPCI inútil para a população. A ZPCI então caçou os cientistas, com ordens para matar, justificando o que aconteceu no navio. Sabendo que o embaixador da ZPCI ia fazer algo com a multidão da cidade, o grupo vai atrás dele. Enquanto isso, em uma sala de reunião, tem 5 oficiais da ZPCI discutindo o que fazer com a revolta na cidade. Um deles sugere um ataque nuclear, mas a ideia é rejeitada pelo líder da ZPCI. O líder então fala que eles vão usar algo chamado a semente, e quando ele fala isso, os outros oficiais ficam chocados e com medo. E então, nós temos acontecimentos de Sony de 2017. Esse jogo é um reboot da saga, e assim como no primeiro jogo, Sony é trazido de volta à vida pelo cientista Luis, que dessa vez não é cego. Sony também não se lembra de nada do que aconteceu antes de sua morte. Luis explica que Sony morreu e que agora é um zumbi. Eles escutam os helicópteros da ZPCI e vão até eles buscando ajuda. Um dos soldados de elite da ZPCI fala para o quartel-general que encontrou um sobrevivente e um zumbi, e que o sobrevivente provavelmente está infectado. Ele então recebe ordens de exterminar todos e Luis leva um tiro. Sony derrota os soldados, mas antes do soldado de elite morrer, ele fala para os outros soldados da ZPCI no navio que o zumbi verde é forte e fala, se referindo a Sony. Quando ele vai até Luis, que está morrendo, Luis fala que Sony precisa pegar um dos botes para sair do navio, e entrega para ele a fita. Luis diz que essa fita um dia salvou sua vida, e que talvez um dia salve a de Sony. Luis morre, e Sony escapa no bote. Sony chega em uma praia, e conforme avança, ele escuta sons de tiro. Quando ele investiga, ele encontra Veradux em conflito com as criaturas da praia. Sony diz que vai ajudá-lo, e Veradux fica confuso por ver um zumbi falante e amigável. Depois que eles derrotam as criaturas, Veradux fala que ele é de um grupo chamado Infected. Esse grupo realiza pesquisas de combate e prevenção da propagação do vírus zumbi. Conforme anoitece, eles montam um acampamento e Sony conta tudo o que aconteceu no navio. Enquanto isso, no quartel-general da ZPCI, o capitão da ZPCI, chamado Vendara, escuta o relatório da operação no navio. Ele recebe a informação de um zumbi verde que fala, e agora quer saber tudo para encontrar e matar Sony. Conforme Sony e Veradux avançam, eles encontram vários corpos dos amigos de Veradux pegando fogo. Lá estava o capitão Vendara, dizendo que estava à espera deles. Vendara fica surpreso por Sony de fato falar e diz que os companheiros de Veradux só morreram porque estavam infectados. Uma batalha começa, porém Sony e Veradux começam a perder a batalha. No meio dela, Vendara recebe ordens de cima para recuar, devido a uma nova ameaça que estava chegando na área, e que não era para colocar os outros times da ZPCI em risco. Vendara recua e fala para Sony que eles vão se reencontrar novamente. Sony e Veradux montam um acampamento e descansam. Conforme eles avançam no dia seguinte, eles encontram a criatura que a ZPCI falou que era uma ameaça. Depois que eles derrotam a criatura, Veradux fala que escutou rumores sobre um cientista louco vivendo em uma selva. Sony busca o cientista com esperanças de que ele possa explicar mais sobre o que Sony se tornou, e os dois chegam em Terra Jungle. Eles encontram um cientista louco chamado Ergods, que é um especialista em zumbificação. Sony explica o que aconteceu no navio e mostra a fita para Ergods. Ergods descobre que dentro da fita tem um microchip. Eles vão até o centro de pesquisa de Ergods, e lá ele coloca o microchip no computador, descobrindo que no chip tem sequências encriptadas da cepa do vírus dentro de Sony. Junto a elas, sequências adicionais com o título Variações de Evolução.
R-Gods explica que o vírus de Sony tem a capacidade de evoluir no meio da batalha. Entretanto, a evolução se desfaz quando o combate acaba, e que ele precisa de um local mais tecnológico para continuar sua pesquisa sobre o microchip da fita. Conforme andam pela selva, eles encontram criaturas com uma versão mais avançada do vírus, que não deveriam estar ali, o que faz o Dr. R-Gods chegar à conclusão de que alguém está manipulando as cepas de vírus e criando super zumbis. O doutor fala que estava investigando uma coisa chamada evolução de cepa e que há mutações alternativas para a Sony, mas para isso ele só precisaria de mais um ingrediente. No caminho, eles encontram um super zumbi, o último ingrediente que faltava. Ele vai com uma agulha em direção a Sony e desbloqueia diferentes mutações do vírus de Sony. Eles passam por uma fábrica que deveria estar abandonada, mas que está funcionando graças a trabalhos de zumbis extremamente organizados, liderados por Grosk, líder da fábrica. Na fábrica, eles encontram mais soldados da ZPCI, enfrentando uma mulher chamada Caranta, que está fugindo deles. Quando eles salvam Caranta, ela fica chocada ao ver Sony e aponta uma arma para a cabeça dele. Veradux e R-Gods tentam convencê-la de que Sony não é uma ameaça e perguntam por que ela estava fugindo da ZPCI. Eles descobrem que ela é uma agente renegada da ZPCI e foi enviada junto a um time para caçar zumbis. No entanto, ela sabia que tinha algo errado na missão, porque o próprio chefe da ZPCI, chamado de Praetor, se uniu a eles. Quando chegaram no local, não tinha nenhum zumbi, eram apenas trabalhadores normais. Praetor disse que os trabalhadores estavam infectados e que deveriam ser eliminados. Caranta se recusou a cumprir a ordem de matar civis e fugiu. Sony sugere que Caranta se junte a eles para investigarem o que está acontecendo e ela se junta ao grupo. Enquanto isso, Grosk se encontra com alguém chamado Carbon, líder da Infected. Grosk traz uma boa notícia, dizendo que a ZPCI não notou o que eles estavam fazendo realmente na fábrica. Carbon fica confuso do porquê um super zumbi como Sony existir e ele não saber de sua existência. Ele releva isso e pede para Grosk matar o grupo de Sony. Grosk encontra o grupo e uma batalha começa. Grosk perde e deixa escapar que o grupo de Sony não pode parar aquele homem. O grupo acredita que Grosk estava se referindo ao chefe da ZPCI, Praetor, que deu a ordem para matar os trabalhadores, que a ZPCI estaria envolvida na criação dos super zumbis. Depois que R-Gods percebe que na fábrica não tem nada para usar em sua pesquisa, ele fala para o grupo ir até Thunder Labs, onde encontrará o equipamento perfeito para continuar a pesquisa do microchip de Sony. Conforme avançam, o grupo fica perdido em uma floresta gelada. Eles encontram humanos loucos, Yoshis, que servem a uma criatura conhecida como Deus do Gelo. Eles também encontram um homem chamado Zack, que não deseja lutar com o grupo. Zack explica que um homem chamado Arcanis fez uma lavagem cerebral no povo da floresta, fazendo todos acreditarem no Deus do Gelo, uma criatura antiga e maligna. Sony e o grupo oferecem ajuda a derrotar o culto, em troca de Zack guiar o grupo para fora da floresta gelada, já que estavam perdidos. Zack se une ao grupo e eles derrotam Arcanis. Zack guia o grupo para fora e Sony convence Zack a se juntar ao grupo, já que ele não tinha nada melhor para fazer. O grupo chega em Thunder Labs, base da Infected, organização em que Veradux trabalha. Quando chegam lá, encontram vários pesquisadores transformados em zumbis, e junto a eles, Celestia, uma ex-pesquisadora super zumbi. Ela revela que a Infected é responsável por criar esses zumbis comuns, e Veradux fica chocado ao perceber que estava trabalhando para os responsáveis por isso esse tempo todo. R-Gods fala que é estranho o fato deles encontrarem antes zumbis fisicamente fortes, mas sem inteligência, e agora zumbis com um comportamento extremamente humano, como o de Sony. Eles teorizam que o motivo disso é porque um ser humano é facilmente mudado por outros. Por isso, Grosk, o líder da fábrica, e Celestia acreditam que realmente são funcionários de uma empresa, portanto, deve ter alguém manipulando eles das sombras. Enquanto isso, Carbon se reúne com Celeste. Ele fala para ela cuidar do grupo de Sony e revelar para eles o que é algo chamado Protocolo Semente. E Carbon se retira, dizendo que vai se preparar para o lançamento de algo importante. Celeste enfrenta o grupo e após ela ser derrotada, ela revela o que é o Protocolo Semente. A Infected cria armas biomecânicas para a ZPCI lidar com a infestação zumbi, e em troca, a ZPCI iria financiar a Infected para a construção de uma super-arma capaz de aniquilar cidades inteiras em um piscar de olhos. Essa super-arma seria da ZPCI. Celestia morre e eles pretendem ir até o quartel-general da ZPCI para impedir a criação da super-arma. Porém, para uma passagem mais segura, eles devem passar por túneis que conectam o quartel-general da ZPCI com as cidades subterrâneas de Black Hawk Keep. Ainda em Thunder Labs, R-Gods consegue descobrir mais sobre a cepa de vírus de Sony. A cepa, na verdade, trabalho do amigo de R-Gods chamado Dr. Sergei Brandst, que como R-Gods, era um especialista no estudo da reanimação. Brandit estava pesquisando o meio da humanidade se beneficiar do vírus da reanimação, e o mais próximo que ele chegou disso foi da cepa do Sony. Sony questiona se ele foi experimento de Brandit,
mas Erregods responde que não há nenhuma menção de Sony nos documentos dele. Erregods consegue outra evolução para Sony e fala que será a última, porque se ele tiver mais uma, o vírus pode ficar instável. O grupo chega na cidade subterrânea de Black Hawk Keep, onde Erregods explica que foi em Black Hawk Keep que o vírus zumbi começou. Foi há muito tempo atrás, e através de experimentos que o Barão fez, envolvendo ciência e magia, eles conseguiram reanimar os mortos, resultando no vírus que a humanidade continua a lutar até os dias de hoje. Para tentar prevenir a propagação do vírus, o povo das terras de cima selou todas as entradas para os túneis da cidade, e o barão da cidade e sua mansão ficaram presos para morrer como punição pelo que ele causou. Erregods diz que o barão criou os primeiros zumbis para ter um exército que não poderia ser derrotado, e que os livros de história retratam ele como um fomentador da guerra. No entanto, quando o barão, que está vivo, escuta isso, ele fala que não estava querendo um exército de mortos-vivos, e sim tentando trazer de volta à vida sua esposa Mary. Sony fala que apesar das intenções do barão terem sido boas, ele enlouqueceu com os monstros que estava criando. Uma batalha começa e o barão é derrotado. O barão admite que cometeu um erro. Ele pede que contem ao povo de cima que ele se arrepende do que fez, que compreendam o poder do amor e que não se arrepende de ter amado Mary. Em seguida, o barão morre. O grupo chega ao quartel-general da ZPCI, explodindo um dos portões ligados ao túnel subterrâneo. Enquanto isso, o capitão Vendara e o Praetor da ZPCI conversam sobre o tremor na base. Praetor diz que não é nada e que Vendara não deveria perder tempo, mas Vendara chama uma soldada chamada Farsight e pede que ela investigue a explosão no quartel-general. Farsight encontra o grupo e reconhece o oficial Karanta entre eles. Farsight ordena que se rendam, e Sony fala que estão ali para destruir a super-arma da ZPCI. Farsight fica confusa, não sabendo da super-arma, e Karanta explica que Praetor está tramando algo que a ZPCI não sabe, e está dando ordens para matar civis. Farsight deixa eles passarem dessa vez, querendo saber o quão longe Karanta e o grupo conseguem chegar. Farsight informa Vendara que a explosão foi causada por Sony e Karanta, e Vendara ordena que Sony e Karanta sejam entregues a ele, e o restante do grupo eliminado se necessário. Conforme o grupo avança pelo quartel-general, um homem chamado Dr. Clima descobre que Sony entrou na base e pede a Vendara que ele seja entregue para a pesquisa. No entanto, Vendara recusa, dizendo que o doutor está ali apenas por causa da super-arma, e que cepas de zumbi não são de sua jurisdição. Vendara deixa claro que Sony é um alvo exclusivamente dele. Conforme o grupo avança, eles encontram Farsight novamente, e uma batalha começa. No meio do confronto, Vendara entra em contato com a Farsight, e ela admite que subestimou o grupo de Sony. Vendara ordena que ela recue, mas Farsight se recusa, dizendo que algo muito maior do que ela e Vendara está em jogo, e que precisa lutar até o fim contra eles. Ela encerra a comunicação, e após ser derrotada, diz a Karanta que ela é capaz de consertar tudo. Farsight morre, e Karanta fala que não precisava ter terminado daquele jeito. O grupo encontra o Dr. Clima da Infected, e Erregods o reconhece pela voz, como um de seus antigos companheiros de pesquisa. Clima, ao invés de buscar a cura para o vírus, tinha ficado obcecado em criar diferentes variações do vírus, e afirma durante a batalha que ele é o responsável por criar os super zumbis, com exceção de Sony. Após derrotá-lo, Karanta fala que a ZPCI vai usar a super arma criada pela Infected para destruir qualquer zumbi que Clima tenha criado. Clima ri e diz que se é isso que eles pensam, Carbon enganou a todos. Conforme o grupo avança, eles encontram Vendara. Ele tenta convencer Karanta, dizendo que aquela é a última chance dela se redimir para a ZPCI. No entanto, Karanta e Veradux explicam para Vendara que Praetor está dando ordens para matar civis, e ele é responsável pelas mortes dos companheiros inocentes de Veradux na praia e dos trabalhadores inocentes na fábrica, e que na verdade a super-arma não foi criada para destruir zumbis, e sim aniquilar civis em lugares que Praetor diz ter zumbis. Durante a batalha, Vendara fala que acredita que Sony é o responsável pela criação dos super zumbis. Porém, Karanta responde que, na verdade, a culpa é do Dr. Clima, e Vendara começa a ficar mais confuso. Quando Sony está próximo de matar Vendara, Karanta diz que não é necessário, porque Vendara é um homem bom, mas que estava cego por seu senso de justiça, e se forem matá-lo, eles devem matá-la também, já que ela também faz parte da ZPCI. No fim, Karanta e o grupo concordam que o verdadeiro culpado por tudo é Praetor, e Vendara é poupado. O grupo encontra Praetor e uma batalha começa. Erregods tenta convencer Praetor, dizendo que o Dr. Clima estava enganando ele. Clima não estava ajudando a criar a super-arma, e sim criando super zumbis. Praetor fala que isso é tolice, pois a ZPCI jamais estaria envolvida nisso. No meio da batalha, Praetor recebe uma ligação de Carbon, líder da Infected, que agradece pela ZPCI financiar a super-arma da Infected e que usou a super-arma recentemente para destruir uma cidade inteira chamada Velware. Carbon confessa para Praetor que ele é um zumbi e que Praetor é um tolo por não ter percebido isso, deixando Praetor furioso, achando que a super-arma que financiou seria da ZPCI. O grupo derrota Praetor.
Mas antes de morrer, ele pede para o grupo não deixar Carbon mudar a humanidade. Após a morte de Praetor, o grupo procura pela super-arma no quartel-general da ZPCI, mas não encontram nada. Ergots fala que ela provavelmente não está ali, mas sim com Carbon. Ele também fala que conseguiu rastrear Carbon enquanto ele se comunicava com Praetor e descobriu sua localização. O grupo chega em um deserto cheio de super zumbis, e através de um viva-voz no deserto, Carbon explica que pretende recomeçar a raça humana, destruindo grande parte do mundo com a super-arma para reduzir a população, ao mesmo tempo que infecta os sobreviventes com a cepa do vírus, transformando eles em super zumbis. Ele oferece a Sonny a chance de se juntar a ele, mas Sonny recusa. O grupo chega ao local onde Carbon está, porém ele é protegido por um escudo capaz de desintegrar qualquer um que se aproxime. Enquanto Ergots desativa o escudo, Sonny e o grupo defendem Ergots dos super zumbis. Conforme o tempo passava, a chance de Ergots de desativar o escudo diminuía. Ele não ia conseguir, porém Vendar aparece e usa uma bazuca de pulso eletromagnético, feita com a mesma tecnologia que Carbon usa para desativar o escudo. O grupo avança e a batalha contra Carbon começa. Durante a batalha, Carbon fala que não pôde usar a super-arma em sua capacidade máxima porque não tinha altitude suficiente. Ergots então teoriza que a super-arma está em um foguete prestes a ser lançado no espaço e de lá atingir qualquer lugar do planeta. Carbon é derrotado, ele assume uma segunda forma e é derrotado mais uma vez. Antes de morrer, ele fala que tem cópias de seu cérebro espalhadas por todo o mundo e pessoas prontas para criar um novo Carbon. Mas o grupo sabe que é apenas um blefe. E então, nós temos o final de Sonny. Após a derrota de Carbon, Vendara nomeia Caranta como a nova Praetor da ZPCI. Caranta declara que a ZPCI irá se reerguer e continuar a caçar zumbis, erradicando-os por completo, e sabe, em seu coração, que Sonny também se tornará um alvo. Enquanto isso, o Dr. Ergots comenta que abandonar o laboratório onde Carbon estava criando os super zumbis seria um desperdício. Zack se junta a ele para garantir que ninguém use o laboratório para fins malignos, e fala que quer aprender mais sobre ciência com Ergots. Veradex viaja com Sonny para investigar o ataque da super-arma usada por Carbon na cidade de Velware, em busca de possíveis sobreviventes. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. De extra vou deixar algumas curiosidades nos comentários, e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que irei responder. Não se esqueça de deixar seu like flamejante e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.